Glórias ao nome do Senhor Jesus. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Bendito seja aquele que se assenta no trono, o nome acima de todo nome. Aquele que diz que todo joelho se dobrará diante dele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Foi do agrado do Pai que em Jesus residisse toda a plenitude. A Ele seja a honra, a glória, o poder e o domínio. Não há outro além dele. Todo que tem nome se dobrará diante dele. Eu declaro mais uma vez: tudo que tem nome se dobrará diante dele. O câncer é o nome de uma doença, vai se dobrar diante de Jesus. A tristeza é o nome de uma enfermidade, vai se dobrar diante de Jesus. O medo vai se dobrar diante de Jesus. A depressão vai se dobrar, o vício vai se dobrar diante de Jesus, porque o nome dele está acima de todo nome. Diz que ele é a plenitude de todas as coisas. Foi do agrado do Pai que nele, em Jesus, residisse a plenitude. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida hoje. Então eu já quero dizer para você: seja qual for o nome da sua dor, o nome da sua enfermidade, o nome do seu problema, talvez o nome do problema do seu casamento seja traição. O nome do problema do seu filho talvez seja droga, seja vício, seja prostituição, seja crack. Talvez o nome do seu problema seja dívida. Talvez o nome do seu problema seja um diabetes, uma infecção, um câncer na próstata, um lúpus, uma tireoide. Seja qual for o nome que está sobre você, hoje vai ter que se dobrar diante do nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a maior arma, a maior ferramenta de toda a terra, tão poderosa, porque foi a ferramenta que Deus usou para criar todas as coisas, a palavra. Diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e tudo se fez. O poder que a palavra tem. O diabo, sabendo que a palavra tem poder, ele também destrói uma pessoa através da palavra. Então você tem que saber o que está na sua mente. Porque tudo que você for fazer, você primeiro tem que usar uma palavra. Tudo que existe hoje, que os nossos olhos podem ver, esse celular que você está segurando aí, para que ele se chegasse na sua mão, alguém teve que falar: eu vou fazer um celular. Tem que ser desse jeito, dessa forma. Tudo que você quiser fazer, o início de todas as coisas é a palavra. E tem um texto, e hoje eu quero orar para que toda palavra negativa lançada sobre você por alguém, ou que você, por não saber, falou sobre você mesmo, ela será quebrada em nome de Jesus. Porque o diabo, sabendo do poder da palavra, ele usa a palavra negativa para te amarrar. Ele usa o que sai da sua boca, porque aquilo que sai da sua boca
tem o poder de realizar. Quando alguém vai construir um prédio, antes do prédio ser construído, ele usa a palavra: eu vou construir esse prédio. Aí ele vai lá no arquiteto, o arquiteto coloca no papel aquilo que a palavra disse. Então a palavra tem o poder de criar. Muitas derrotas que nós estamos vivendo hoje foi palavras que nós dissemos ontem. E olha só o poder da palavra, como é poderoso, como é grande. Está lá em João capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diz a Bíblia que no princípio era o verbo, a palavra. E quem é o verbo, a palavra que se fez carne? Jesus. Por que a palavra é poderosa? A palavra de Deus é poderosa porque a palavra é a manifestação de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que a minha palavra é espírito e é vida. Você observa que todos os milagres que Jesus fez, primeiro ele fazia uma declaração: seja curado. Ele chegou lá no cemitério, na tumba de Lázaro, e o que ele disse? Lázaro, sai para fora. Pedro chegou lá na porta do templo e tinha um coxo, e ele diz: levanta sobre os seus pés. Ele disse para o cego: veja. Ele disse para a mulher encurvada: levante. Então tudo que Jesus fez, todos os milagres que Jesus fez, ele fez através da palavra. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Tudo que você vê foi criado pela... Então, a palavra de Deus tem o poder de criar. Aleluia! Aleluia! Olha o que diz o Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todas as estrelas pelo sopro de sua boca. Então, se você quer criar algo diferente na sua vida, você tem que começar através da palavra. Por exemplo, você tem uma enfermidade, você quer criar a cura. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que usar a palavra de Deus para criar a saúde. Porque a palavra, ela tem o poder de, do nada, criar todas as coisas. Você lembra lá que Salomão, lá em Provérbios capítulo 18, diz que a vida e a morte está no poder da palavra. Então é através da palavra que Jesus libertou o homem. É através da palavra que a paz veio. Porque a palavra é o verbo que fez carne. A palavra é Cristo. Então quando você abre a Bíblia, você está lendo Jesus. Você está declarando Jesus. Então a Bíblia não é um livro natural.
é um livro sobrenatural. Por quê? Porque nele está escrito as palavras de Deus. E essas palavras, na sua boca, na boca do Filho de Deus, ela pode criar. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora tem a segunda parte. O diabo, sabendo disso, que a palavra tem poder, que a palavra pode mudar o seu ambiente, que a palavra pode libertar o seu vício, pode libertar, pode curar o seu câncer, que a palavra pode mudar a sua história, que a palavra pode transformar a pobreza em prosperidade, a doença em saúde, o desespero em esperança, a morte em vida. O diabo, sabendo que a palavra tem poder, o que ele fez? Ele começou a usar a palavra para fazer o mal. E qual é? E aonde que o inimigo trabalha com a palavra? Na sua mente. Você pode estar pensando uma coisa agora aí na sua cabeça, que foi o diabo que colocou. Porque tem muitos pensamentos na sua cabeça que você está achando que é seu, mas é o diabo. Por quê? Porque ele coloca um pensamento na tua cabeça para que você possa falar. Porque aquilo que você pensa, você fala. As palavras é fruto do que você está pensando. Então, quando você fala assim, eu sou infeliz, é um pensamento maligno que está na sua mente e você está falando. E quando você está falando, a infelicidade está enchendo o ambiente ao seu redor. Quando você fala assim, a minha vida é uma desgraça. Quando você fala assim, eu vou morrer com essa doença. Quando você fala assim, eu nunca mais serei feliz no amor. Existe uma pessoa me ouvindo aí que você disse isso, que você teve uma desilusão amorosa e o diabo colocou na sua cabeça esse pensamento. Só que esse pensamento que o diabo colocou aí não é a palavra de Deus. Esse pensamento aí é o diabo querendo que você fale aquilo que você está pensando. E você começa a falar, eu nunca mais serei feliz. E isso, porque o mesmo poder que a palavra tem de construir, ela tem o poder de destruir. Por isso, Salomão diz que a vida e a morte está no poder da língua. Tiago fala que a língua, ela é o menor membro, mas ela pode destruir o mundo inteiro. Você pode ver que as maiores lutas, as guerras que nós estamos vendo hoje aí é o quê? É guerra de palavra. Um presidente fala uma coisa, o outro fala uma coisa, aí os dois não concordam, a guerra estoura. Palavra. Palavra. O que você está sofrendo aí agora, o que está prolongando a sua dor, é que o inimigo conseguiu colocar na sua mente coisas negativas. E aí você começa a falar, eu não vou ser curado, a minha vida é só derrota, eu sou infeliz, todo mundo está contra mim. É um pensamento que não é o pensamento do Senhor. E qual é a maior arma que o inimigo usa para destruir você? Então, o que eu quero dizer é que a sua mente é um campo de batalha. Então, o inimigo usa a palavra para prender você. Você quer ver isso? A maior arma do diabo é quando a palavra que produz a dúvida.
Quando Adão e Eva, diante da serpente, e eles falaram que não podia comer do fruto, o que a serpente fez? Não foi assim que Deus falou. Então ele lançou uma dúvida, e eles foram lá e comeram, desobedeceram a Deus. Você lê lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo. E como é que foi? Qual foi a arma que o diabo usou para tentar Jesus? Ele não brigou com Jesus, ele não estava com uma espada na mão, ele não estava vestido como um soldado romano para enfrentar Jesus, não. Foi uma batalha mental. A arma que o diabo usou para tentar minar a vida de Jesus. Então eu fico pensando, se o diabo sugestionou para Jesus, quanto mais para mim e para você. Mas essa luta não é humana, não é com palavras. É uma coisa sutil que o diabo lançou para Jesus. Diz o texto que tendo Jesus, lá em Mateus 4, 2 e 3, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites e teve fome, apareceu o diabo. Então sempre que você estiver fraco mentalmente, sempre que você estiver confuso, embaraçado, é a hora que o diabo vai se aproximar. Por quê? Porque através dessa fraqueza, ele pode sugestionar um pensamento. Ele não podia destruir Jesus, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Se o diabo pudesse destruir você, ele já tinha destruído. Mas ele pode fazer com que você se autodestrua. E a forma que ele usa é a dúvida. Diz o texto que Jesus estava com fome, então ele estava fraco, porque fome é uma fraqueza. Jesus estava como homem, ele estava no deserto, jejuando, e teve fome, e na hora da fome, o inimigo aparece. Eu estou falando para alguém aqui, que foi na sua pior hora, que o mal apareceu na sua vida. Na hora de uma desilusão amorosa, na hora que um filho fala que não te ama, na hora que a esposa fala que eu não quero mais você, na hora que o marido fala assim, eu vou me separar, na hora que o patrão fala assim, eu vou ter que mandar você embora, na hora de uma fraqueza, de uma desilusão, de um desencontro, é que aparece o mal. E diz lá o texto que o tentador aproximou-se e disse a Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Como é que o inimigo usou aqui? Dúvida. Se você é o Filho de Deus, se você for o Filho de Deus. Então tem muitas coisas que o inimigo jogou na sua vida aqui para trazer dúvida. Será que eu vou ser feliz mesmo? Será que Deus vai me curar? Será que Deus perdoa os meus pecados? Será que eu posso voltar para a casa de Deus? Será que eu vou voltar a pregar o Evangelho? Será que eu vou poder ser feliz no casamento? O diabo usou a dúvida, a palavra que lançou dúvida, a declaração de Satanás foi, se é uma coisa condicional. Não tenho muita certeza, Jesus. Você está certo mesmo que você é o Filho de Deus? E se você não for o Filho de Deus? Não é assim que está aí na sua cabeça? E se Deus não... E se você não for curado? E se o que Deus falou com você não aconteceu?
E se você não vai ser feliz nunca mais, que se você não vai nunca ser amado por ninguém, que você que foi abandonado, você nunca mais vai ser encontrado, vai viver um amor verdadeiro. Hoje nós vamos quebrar isso através da oração, em nome de Jesus. Toda arma forjada na sua mente, todo pensamento de derrota, pensamento de fraqueza, pensamento de morte, pensamento de escuridão, pensamento de abandono, pensamento de falência, pensamento de circunstância negativa que o diabo colocou na sua mente, não declare isso com a sua boca, porque aquilo que você declara vai acontecer. Eu quero que você encha a sua mente com a palavra de Deus e declare que você é mais do que vencedor, e declare que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, e declare que Deus colocou você por cima e não por baixo, que declare que o sangue de Jesus te purifica de todos os seus pecados, que declare que você recebeu o poder para pisar serpente, escorpião e contra todo o poder do mal, e nada te causará dano, que você declara que nada pode te separar do amor de Deus, que você declare que se Deus é por você, ninguém será contra você, que você encha a sua mente com as coisas do Espírito Santo, que você encha a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus. O Senhor é o teu pastor e nada me faltará, nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nada pode te separar do amor de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Maior é aquele que está com você do que está no mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a sua fé. O Senhor é contigo. Eu declaro essas palavras dentro da sua mente para você começar a falar. A fé tem que ser falada. Não existe fé silenciosa. O diabo quer colocar coisas negativas na sua mente para você declarar que você é fraco, que você é derrotada, que você é pecador, que você fez tudo errado, que você é o pior da tua casa, que ninguém te ama, ninguém gosta de você. Essas declarações que estão dentro da sua mente, pelo poder do nome de Jesus, sejam canceladas agora, em nome do poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Recebam o poder do Espírito Santo. Encha sua mente agora. Encha sua mente do amor de Deus. Ele me ama, sendo eu ainda pecador. Ele me fez mais do que vencedor. Aleluia! Ele é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo. Ele está por cima e não por baixo. Glórias ao nome de Jesus. Nada pode deter você em Cristo Jesus. Arranque agora todo pensamento negativo, pensamento de medo, de culpa, de miséria, de diminutivo. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou infeliz, eu sou isso, eu sou aquilo. Em nome de Jesus, eu proíbo você de falar a não ser aquilo que Deus falou. E Deus falou que você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe você. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Tire da sua mente agora tudo que é negativo, porque se você continuar com esse pensamento negativo, você vai falar, e o que sai da tua boca acontece. Então que saia louvor, que saia adoração, que saia glória, glória, glória ao nome de Jesus.